Fala, nação rubro-negra. O clima tá pegando fogo e o Mengão volta a ser o centro das atenções, daquele jeitinho que a gente gosta. A torcida tá na expectativa, o elenco concentrado, e a cada hora que passa, novas notícias surgem nos bastidores do clube mais amado do Brasil. O dia começou com uma bomba. Depois de uma novela que parecia não ter fim, o Flamengo finalmente fechou um novo contrato com Jorginho de Arrascaeta. O meia uruguaio, que é um dos principais nomes desse elenco vitorioso, acertou todos os detalhes e agora só falta mesmo colocar a assinatura no papel para que a renovação seja oficializada. O vínculo será estendido até o final de 2028, e se tudo correr bem, ele pode ficar até 2029, dependendo das metas previstas em contrato. É um golaço da diretoria, porque o Arrascaeta é mais do que um jogador, ele é símbolo de uma geração vencedora, um cara que veste o manto sagrado com alma, técnica e coração. O curioso é que o próprio Arrascaeta meio que furou o anúncio oficial do clube. Ele publicou nas redes sociais uma mensagem carregada de sentimento, dizendo que não sabe se ele e o Flamengo foram feitos um para o outro, mas que, se chegaram até aqui, é porque continuam escolhendo um ao outro todos os dias. Um texto lindo, cheio de emoção, e que mostra o quanto esse cara se identifica com o clube e com a torcida. E, claro, a nação foi à loucura nos comentários. Agora é questão de tempo até o anúncio sair oficialmente e a gente poder comemorar mais uma vitória fora dos gramados. Enquanto isso, o técnico Felipe Luiz ganha um respiro importante antes do clássico de amanhã contra o Botafogo, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro. O Mengão vem de uma sequência complicada, com empates seguidos em casa e uma derrota fora para o Bahia. A torcida já começava a ficar impaciente, mas dentro do ninho do urubu o clima é de foco total. Ontem, o presidente BAP apareceu por lá, acompanhou o treino de perto, almoçou com os jogadores e reforçou pessoalmente a confiança da diretoria no elenco e no trabalho do técnico. Ele fez questão de conversar olho no olho com o grupo e passar aquela mensagem de que a diretoria está do lado dos atletas. Isso é importante demais, principalmente no momento em que o time precisa reagir. E falando em reagir, o Flamengo vai precisar jogar com muita inteligência amanhã. A CBF escalou Alex Gomes Stefano para apitar o jogo, e o detalhe é que esse árbitro é um dos que mais distribui cartões amarelos no Campeonato Brasileiro. E aí mora o perigo, porque o Mengão tem 5 jogadores pendurados: Alan, Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Carrascal. Ou seja, qualquer bobeira pode custar caro e deixar o time desfalcado justamente antes de um jogo decisivo contra o Palmeiras no Maracanã. A ordem é clara, nada de reclamações, nada de entradas precipitadas, e foco total na bola. Sobre o time, a notícia boa é que Eric Pulgar foi liberado e deve ser relacionado para o jogo. Havia uma dúvida sobre a condição física dele, mas o chileno foi aprovado e está pronto para voltar a campo. Já Alan, De La Cruz e o próprio Gerson ainda passam por avaliações do departamento médico para saber se vão ter condições de jogo. Felipe Luiz sabe que precisa contar com o máximo de titulares possível, ainda mais num clássico, e quer evitar qualquer surpresa de última hora. Agora, uma notícia que trouxe um alívio imenso para o Flamengo: a decisão da Conmebol sobre a punição de Bruno Henrique. A entidade decidiu aplicar uma multa pesada, de aproximadamente R$ 136 mil, mas o atacante escapou de uma suspensão. E isso é ótimo, porque se ele pegasse 2 ou 3 jogos de gancho, estaria fora das semifinais da Libertadores, o que seria um desastre. O episódio aconteceu depois que o jogador reagiu a uma provocação da torcida adversária, e a defesa do Flamengo alegou que ele apenas respondeu ao ser atingido por um isqueiro jogado das arquibancadas. Apesar da multa alta, o clube deve recorrer para tentar reduzir o valor. O importante é que o camisa 27 está liberado para seguir ajudando o Mengão na competição continental. Além dessa multa individual, o Flamengo também foi punido em mais R$ 150 mil por conta do uso de sinalizadores no Maracanã durante o duelo contra o Estudiantes, pelas quartas de final. A Conmebol é rígida com esse tipo de infração, mas o clube vai absorver o impacto, até porque o foco agora é total na semifinal. A primeira partida contra o Racing será no Maracanã e promete ser um verdadeiro caldeirão. O torcedor já começa a contagem regressiva e o clima é de pura ansiedade.
Outubro promete ser um mês eletrizante para o Flamengo, com decisões em sequência e a chance real de chegar a mais uma final de Libertadores. Mas não é só isso. Nos bastidores, o nome de Gerson voltou a ser assunto. Surgiram boatos de que o meio-campista poderia pintar no Palmeiras, o que, claro, deixou a torcida em alerta. Mas fontes ligadas ao clube garantem que essa história é muito difícil de acontecer agora. O grande obstáculo é o Zenit, da Rússia, que é dono dos direitos do jogador e não demonstra o menor interesse em negociá-lo. Segundo quem acompanha de perto, o clube russo não tem nenhuma necessidade financeira e, por isso, faz jogo duro. Eles preferem deixar o jogador parado do que liberar por um valor abaixo do que consideram justo. O Flamengo, inclusive, já tentou repatriar o Wendel e Claudinho em outras janelas, mas esbarrou na mesma postura do Zenit, que costuma ser inflexível nas negociações. A verdade é que o caso do Gerson é complicado e depende muito mais da vontade dos russos do que do próprio jogador. Mesmo insatisfeito, ele segue treinando e jogando por lá, porque o Zenit pagou caro, cerca de 160 milhões de reais à vista, e não pretende abrir mão do investimento tão cedo. Então, por mais que existam rumores e sondagens, no momento, a volta do Coringa ao futebol brasileiro parece bem improvável. Dentro do Flamengo, o discurso é de cautela, ninguém quer alimentar falsas esperanças. Voltando ao que acontece dentro de campo, o elenco se prepara para um jogo que pode marcar o início de uma nova fase no Campeonato Brasileiro. O time sabe que precisa vencer, não apenas pelos 3 pontos, mas para recuperar a confiança. Felipe Luiz vem batendo na tecla de que o grupo precisa transformar o incômodo com os últimos resultados em motivação. A ideia é simples, chega de lamentar, é hora de jogar bola. O treinador quer ver um time mais intenso, pressionando desde o início, buscando o gol e mostrando aquele espírito guerreiro que a torcida tanto cobra. A torcida, por sua vez, continua acreditando. Mesmo com alguns tropeços, o Maracanã segue lotado, o apoio não diminui, e a paixão rubro-negra se mantém intacta. É por isso que o Flamengo é diferente. Não importa o momento, a camisa pesa, a arquibancada canta, e o time tem sempre a obrigação de dar resposta dentro de campo. O elenco sabe disso, sente essa cobrança, mas também reconhece o privilégio de jogar num clube com esse tamanho. Cada treino, cada jogo, cada minuto é uma chance de reescrever a história. E é justamente essa mentalidade que Felipe Luiz tenta resgatar. Ele quer um time com alma, com garra, que entre em campo acreditando até o último minuto. Porque o campeonato ainda está aberto. Não tem essa de que o título já tem dono. O Flamengo ainda tem confronto direto, ainda tem muita bola para rolar, e se engrenar agora, pode sim brigar lá em cima. O grupo é forte, tem qualidade, e o elenco é um dos melhores do país. O desafio é transformar isso em resultados. Nos bastidores, a confiança é total. A diretoria, o departamento de futebol e o técnico estão alinhados, e o clima é de união. É aquele momento em que todo mundo precisa remar para o mesmo lado, porque o Flamengo é gigante demais para se contentar com pouco. A nação sabe disso, o elenco sabe disso, e é essa energia que vai empurrar o time para frente nas próximas semanas. E o momento é de virada, de reencontrar o futebol que fez o Flamengo ser temido dentro e fora do país. O elenco sabe que o torcedor anda com o coração na mão, querendo ver raça, vontade e entrega dentro de campo. O clássico contra o Botafogo é daqueles jogos que mexem com tudo, com a tabela, com o ambiente e principalmente com a moral. Felipe Luiz vem trabalhando forte nos treinos, cobrando intensidade, pedindo que o time pressione alto e não deixe o adversário respirar. O discurso é simples, o Flamengo precisa recuperar o protagonismo, e isso começa com atitude. O treinador tem batido na tecla de que o grupo não pode se abater pelos empates e pelas atuações abaixo da média. É hora de mostrar personalidade e provar que esse elenco ainda tem lenha para queimar. O elenco está fechado, consciente do que precisa ser feito. Jogadores experientes como Davi Luiz e Everton Ribeiro chamaram a responsabilidade nas conversas internas, lembrando que vestir o manto sagrado é muito mais do que entrar em campo. É representar milhões de torcedores que vivem o clube 24 horas por dia. Felipe Luiz, mesmo sendo um técnico jovem,
tem mostrado pulso firme, cobrando comprometimento e atenção aos detalhes. Nos bastidores, a palavra mais repetida é foco. Cada treino é tratado como final, cada jogada é revisada, e o grupo parece entender que não dá mais para desperdiçar pontos. O que mais anima o torcedor é saber que, apesar das dificuldades, o Flamengo ainda depende só de si em várias frentes. No Campeonato Brasileiro, o time precisa emendar uma sequência de vitórias para voltar a encostar nos líderes. E na Libertadores, o ambiente é de pura confiança. O sorteio colocou o Racing no caminho do Mengão, e o primeiro duelo será no Maracanã, lotado, com aquele clima que só a nação sabe criar. O elenco quer usar essa energia para embalar de vez. E se tem alguém que conhece esse tipo de jogo, é o Arrascaeta. O uruguaio vive um momento especial com a renovação de contrato, e todo mundo dentro do clube comenta que ele está motivado como nunca. Ele quer retribuir o carinho da torcida dentro de campo, com golaços, assistências e aquele futebol de craque que encanta até os rivais. Quem também tem mostrado recuperação é Bruno Henrique. Depois de tanta incerteza, de lesões e até de polêmicas com a Conmebol, o atacante parece mais leve, com vontade de decidir. A multa foi pesada, mas o alívio de não ficar fora das semifinais trouxe um novo gás. Nos treinos, ele tem mostrado explosão e confiança. E quando Bruno está bem, o Flamengo ganha um outro nível de ataque. A combinação dele com Pedro e Arrascaeta é uma das mais letais do continente. E com a volta de Pulgar, o meio-campo ganha equilíbrio, o que dá liberdade para os homens de frente criarem. Nos bastidores, a diretoria também trabalha para resolver pendências e garantir tranquilidade ao elenco. O presidente BAP e o executivo José Botto seguem de perto o dia a dia, buscando manter o ambiente positivo. A visita deles ao Ninho do Urubu durante a semana teve esse propósito: mostrar presença, apoiar e deixar claro que ninguém vai soltar a corda. O clima é de reconstrução, de retomada, e todos acreditam que o Flamengo pode dar uma resposta rápida. A confiança é grande no trabalho de Felipe Luiz, que aos poucos vai imprimindo sua identidade. Ele tem procurado resgatar a intensidade dos melhores momentos recentes do time, com marcação alta, posse de bola e triangulações rápidas. O próximo desafio é manter a concentração do primeiro ao último minuto. Contra o Botafogo, o Flamengo sabe que não pode vacilar, principalmente nos minutos iniciais. A equipe adversária tem jogado fechada, apostando nos contra-ataques, e qualquer erro pode custar caro. Por isso, a preparação tática tem sido intensa. Felipe Luiz quer o time pressionando desde o começo, dominando o meio e impondo o ritmo. O objetivo é não deixar o rival crescer. O treinador também vem conversando bastante com os pendurados, pedindo cuidado e cabeça fria. Um cartão bobo pode deixar o Mengão sem peças importantes pro jogo contra o Palmeiras, e ninguém quer isso. E falando em Palmeiras, esse duelo no Maracanã já é tratado como uma decisão antecipada. O confronto direto pode recolocar o Flamengo na briga pelo título e reacender a chama da torcida. Todo mundo sabe que o Palmeiras vem em boa fase, mas dentro do Maracá, com a força da nação, o Flamengo costuma crescer. E é justamente essa atmosfera que o elenco quer resgatar, o time empurrado pela arquibancada, o adversário sufocado, e aquele sentimento de que o Maracanã é território rubro-negro. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o central rubro-negro, rapaziada. Explosivo! A cena no Flamengo ganhou contornos de novela nos bastidores, e a bola da vez não é dentro de campo, mas nos corredores do clube. O nome que circula em todas as conversas é o de um retorno que, segundo fontes próximas, não agrada nem um pouco a maioria do elenco. Felipe Luiz, ídolo rubro-negro e atual treinador da equipe, soltou uma declaração que imediatamente incendiou o mundo esportivo: ninguém do elenco quer que ele volte. A frase, curta e direta, gerou especulações instantâneas e aumentou ainda mais a curiosidade sobre o verdadeiro motivo desse clima tenso. A bomba lançada pelo treinador não só mexeu com a torcida, como também com jornalistas e comentaristas. Quem seria o jogador ou ex-técnico que está causando tanta rejeição interna? Embora Felipe Luiz tenha evitado nomes, o tom da declaração sugere um descontentamento profundo, capaz de influenciar decisões futuras do clube.
Nos bastidores, a conversa é de que essa resistência vem de insatisfações antigas, rivalidades internas e, possivelmente, diferenças de estilo que não se coadunam com o perfil atual do Flamengo. O burburinho nos vestiários e nas redes sociais não para. Alguns dizem que a situação pode ser estratégica, uma forma de pressionar a diretoria a repensar qualquer negociação que envolva esse retorno. Outros acreditam que a declaração de Felipe Luiz é apenas a ponta do iceberg, e que há muito mais acontecendo nos bastidores do que a torcida consegue enxergar. Se o elenco realmente não quer esse retorno, a diretoria terá que medir com cuidado cada passo, pois um conflito interno poderia comprometer o clima dentro do grupo. Enquanto isso, torcedores e analistas se dividem entre tentar adivinhar a identidade do protagonista dessa polêmica e especular sobre as consequências. Há quem aposte em confrontos históricos que nunca se apagaram, há quem veja nessa rejeição um reflexo de postura profissional e ética dentro do clube. Seja como for, o fato é que Felipe Luiz não deixou espaço para dúvidas, o clima no Flamengo está tenso, e a volta de certos nomes parece estar mais distante do que muitos imaginavam. A expectativa agora é para as próximas movimentações da diretoria, que terá que lidar com essa bomba moral com extremo cuidado. Nos corredores do clube, o sussurro já virou conversa alta, nem todos estão dispostos a engolir a volta de alguém que, pelo visto, não tem a simpatia do grupo. E, como em todo bom enredo esportivo, cada declaração, cada gesto e cada reunião prometem novos capítulos dessa novela que, até aqui, é pura adrenalina para quem acompanha o Flamengo de perto. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!